Olá pessoal, oitavo ano, vamos aqui falar um pouco sobre as atividades agropecuárias desses três países que compõem a América Latina, ou seja, que estão inseridos na América Latina e que nessas últimas 3 décadas observamos avanços significativos em suas produções agropecuárias, né? Principalmente o caso do Brasil. Nessa aula a gente vai ver, né, como vem se dando essas atividades, a participação da produção econômica no PIB, né, de seus países, como sua economia vem sendo fortificada através dessas atividades. Ok? Primeiro vamos falar aqui, conhecer um pouco sobre essa atividade no México. O México, pessoal, como todos nós sabemos, após a criação do NAFTA, esse bloco econômico no qual o México está inserido, né? México, Estados Unidos e Canadá, após a inserção do México nesse bloco, a economia do México ela apresentou um certo crescimento, né? É claro que suas atividades produtivas, principalmente todas voltadas para a exportação para os Estados Unidos, e de certa forma isso representou um avanço na sua economia. Como também as atividades de prestação de serviços, né, cresceram bastante, e como também acompanhando as atividades da agropecuária. O que é interessante, pessoal, que nós vamos tentar recapitular, né, observar que esses três países, como são países emergentes, né, eles têm algo em comum, sua herança histórica, sua herança econômica, sua herança política, né? Tem muito em comum, e esses países eles apresentaram um certo avanço no crescimento econômico, né? A partir final dos anos 80. Né? Então a gente vai ver que os avanços tecnológicos tem contribuído bastante para esse crescimento, principalmente no meio agropecuário, é o que a gente vai compreender. Então, assim, em 2016, o PIB mexicano era formado por 33%, certo? Pela atividade industrial, as indústrias de transformação extrativa de mineral, em que a exploração de petróleo participou na formação desse PIB. A agropecuária participou com 3,6% e os serviços participaram com 63,4%. Na Argentina, a atividade industrial respondeu a 28%, a agropecuária participou de 6% e os serviços com 66%. No Brasil, os valores foram respectivamente 23%, atividade industrial, 5,3% na atividade da agropecuária e 71,7% nas atividades de prestação de serviço. A gente fazendo uma breve observação, nós iremos achar pouco essa participação, né? Mas assim, devido a gente vai observar que a atividade de prestação de serviço está no meio urbano, né? É o que move hoje as grandes economias, né? Não é só, né, no caso aqui desses três países, né? Mas em termos de potências do mundo, a prestação de serviço nos grandes países, nas grandes economias, elas lideram esse percentual. Então vamos conhecer um pouco sobre a agropecuária do México. Então vamos ver a questão climática, a questão do relevo, né? Como o clima, como o relevo, eles contribuem e ao mesmo tempo se tornam um problema, né? Na expansão dessas atividades, né? Se torna o relevo, o clima se torna fator limitante numa escala maior dessa atividade. Então o território mexicano ele é pouco favorável à agropecuária. A presença de montanhas e de climas áridos e semiáridos reduz a disponibilidade de áreas cultiváveis. Ainda assim, esse setor emprega cerca de 14% da população economicamente ativa do país.
cerca de 39% do território é ocupado pela pecuária, voltada principalmente para a criação de gado, bovino e praticada no centro-norte do país. Os produtos com maior área de cultivo voltados para o abastecimento do mercado externo são algodão, sisal, café, cana-de-açúcar. Para o mercado interno são cultivados milho, batata, trigo, arroz, soja, etc. Após a entrada em vigor do NAFTA, a produção de milho perdeu espaço diante da concorrência estadunidense. Mas mesmo assim, por se tratar de alimento tradicional, desde o tempo dos astecas e maias, o México é o quinto produtor mundial de milho. Como em toda a América Latina, com exceção da Cuba, há no México grande concentração da propriedade rural. O porcento das propriedades concentra 56% das áreas de terras. Na Argentina, que veremos mais adiante, 2% concentram cerca de 50%. E no Brasil, 0,9% concentra 44,4%. Então, pessoal, a partir dessa leitura, dá para a gente compreender alguns fatores, né, que estão presentes nessas atividades agropecuárias. Principalmente vamos entender que o clima, né, clima e relevo são fatores delimitantes, são fatores que condicionam ao desenvolvimento da atividade agropecuária, como no caso do México, como foi citado. O México, boa parte do seu território, né, possui um clima semiárido e árido. E também grandes regiões estão em elevadas montanhas. Então esses elementos, relevo e clima, eles são fatores determinantes para a expansão de certas atividades produtivas, né? Certas culturas. Algumas culturas que não se adaptam a um relevo de altitude devido ao frio, né? E como também outras regiões, outros lugares, como na maior parte do território mexicano, que possui um clima árido e semiárido, ou seja, o clima semiárido, pessoal, nós já sabemos como eles se apresentam. Clima com pouca pluviosidade, poucas chuvas, né? Clima quente e seco. Então são poucas culturas que se condicionam, que se adaptam a esse fator climático, ok? E a gente vai compreender também, pessoal, que outro fator atual, que muitas vezes a gente pode compreender como um fator que provoca desigualdade alimentar, um fator que provoca desigualdade na distribuição de renda, é a grande concentração de terras, né? A grande concentração de terra. E é comum nesses três países, como nós podemos observar. Ou seja, são muitas terras, né? São muitas propriedades, muitas terras, na verdade, concentradas na mão de poucas pessoas. O que é que a gente vai compreender por isso aí, a partir disso aí? Que nos anos, a partir dessas últimas 3 décadas, o que a gente vai observar é a expansão do agronegócio, né? O agronegócio, ele tem essa característica, né? Tirar os pequenos produtores de regiões, de lugares produtivos, né? E esses pequenos produtores migram para as áreas urbanas. E aí o agronegócio chega nessas propriedades e dominam, né? Muitas vezes provocam, de certa forma, o desemprego, né? Porque a mão de obra será substituída pela tecnologia, pelas máquinas, né? Imagens como essa daí que nós estamos observando aqui, elas não são mais tão comuns, né, nessas grandes propriedades. Elas são substituídas pelas máquinas, ok? Continuando aqui, pessoal, vamos primeiro interpretar esse mapa, né, do território mexicano, né, onde eu acabei de citar para vocês que o clima, o relevo, eles são fatores determinantes para algumas culturas, né? Então, o território mexicano, em alguns pontos, a gente vai observar atividade específica, né? Como na região mais voltada para
para o sul do território mexicano, a gente vai ver a produção do café, do arroz, do próprio milho. São práticas culturais que se adaptam a terrenos, né, de relevo potencialmente rico em nutrientes, né, com certa umidade também, né? E se a gente for observar mais a região norte do território, a gente já vai observar uma certa pobreza no que se diz, uma certa escassez na produtividade, certo? Onde a gente vai ver algumas produção de algodão, algumas poucas áreas florestais, né? Cana-de-açúcar, você vai observar que ela está mais próxima, voltada às faixas litorâneas, né? A faixa do Golfo do México, como também do Pacífico, né? Você não vai observar a cana-de-açúcar mais no centro, né? Ok? O próprio milho e trigo, onde eles são cultivados, né? Na porção ali mais sul-sudeste do território mexicano. Então, os fatores climáticos o climático e o relevo condicionam a essas atividades, né? Essas práticas de cultura. E como eu falei agora há pouco, pessoal, a questão do agronegócio. O agronegócio dominando algumas regiões nesses países, e no México não é diferente. Presença das grandes multinacionais, as transnacionais, né, atuando nesses territórios com o intuito de produzir e de exportar, né, como nós observamos, o milho, que era uma prática cultural do México, né, ela de certa forma perdeu um certo espaço, né? Por quê? Porque o maior produtor de milho é os Estados Unidos. Então, não há viabilidade econômica o México produzir o milho e exportar, né? Então, a gente vai compreender que o intuito dessas grandes empresas transnacionais é o lucro, né? É a venda do produto, né? Então, vejamos aqui. Grandes empresas transnacionais de alimentos têm se estabelecidas no México. Elas compram as melhores terras e orientam a produção para atender o mercado externo, principalmente os Estados Unidos. Controlam 90% da produção mexicana de algodão, de espargos, morangos, cebolas, hortaliças e outros vegetais. Embora as grandes empresas também cultivem esses produtos nos Estados Unidos, preferem o México, onde podem obter lucros maiores, uma vez que a terra e a mão de obra são mais baratas, além da proximidade do mercado consumidor estadunidense. Entre as consequências desse estabelecimento de empresas transnacionais de alimentos no México, destacam-se a diminuição de áreas cultiváveis de milhos e feijão, produtos básicos e tradicionais de alimentação do México, sua consequente alta de preço, aumento de carência alimentar, alteração dos hábitos alimentares da população em decorrência da influência de propaganda das transnacionais, valorização da terra rural, dificultando seu acesso aos camponeses e aos sem terra. Então, pessoal, o que eu citei agora há pouco, qual é o propósito dessas grandes empresas do agronegócio, essas transnacionais? É sua produção em grande escala, né, voltada para o mercado externo, para vender. E o que há em comum nesses três países, México, Brasil e Argentina, principalmente a disponibilidade de terras, que por muitas vezes são terras baratas, onde essas grandes empresas elas conseguem muitas vezes facilidades, né, de instalação, né? Elas conseguem também uma mão de obra barata, quando elas necessitam de mão de obra, é claro. Então elas migram para esses países, né, chamados países emergentes, países pobres, no intuito de obter cada vez mais lucros. Essas grandes empresas elas estão pouco interessadas em atender a necessidade de consumo interno. Vejamos o caso do Brasil hoje. O Brasil hoje, pessoal, é um dos maiores produtores de carne, maior produtor de carne, o segundo maior produtor de grãos, né?
de milho, de soja, né? E, no entanto, né, a população brasileira, ela hoje enfrenta dificuldades alimentares. Né? Aí você se pergunta, mas como, se o Brasil hoje lidera, está entre os principais países produtores de grãos e de carne, o que justifica a população sentir essa carência alimentar? A questão é que quem domina essa produtividade, não só no México, como também no Brasil, né, quem domina essa produtividade são as grandes empresas transnacionais. E o objetivo delas não é atender a necessidade alimentar interna, é atender um mercado internacional, é vender, é obter lucros. Né? E essa venda, nós sabemos, ela é dolarizada, elas nunca perdem, né? Porque o dólar, cada dia, né, em relação ao real, se valoriza. Né? Então há um interesse cambial, um interesse econômico muito forte dessas grandes empresas. A atividade agropecuária na Argentina. A agropecuária ocupa posição importante na economia argentina. Cerca de 60% do valor total de suas exportações é constituído por produtos agropecuários, como soja. A soja, a Argentina é o terceiro produtor mundial, depois dos Estados Unidos e do Brasil, é claro. Né? Produtos derivados de soja, que é o maior exportador mundial, de milho, que é milho, trigo, cana-de-açúcar, girassol, carne, além de outros produtos. Distingue-se duas grandes regiões agropecuárias na Argentina, né? A região pampiana, a região extrapampiana, né? E a Patagônia. Essas regiões, pessoal, elas têm algumas diferenças, como nós já citamos, né? A questão climática, a questão do relevo, né? A questão de ordem econômica, né? A disponibilidade de portos. Então a gente vai considerar a região pampiana como a região mais propícia a essas atividades, a essas práticas. Né? Por quê? Porque a Patagônia, ela já é uma região, é uma vasta região formada por planaltos e planícies e de clima frio, né? E como também semiárido. Então essa região ela está pouco explorada para essas atividades, né, da agropecuária, com exceção uma criação extensiva de ovinos, né, mas que não tem lá essa grande importância econômica como a região pampiana. E a região extrapampiana, né, que está mais ali voltada do centro para o sul e também nas proximidades de altas montanhas também, onde ela apresenta condições naturais diversificadas, afastando-se da região pampiana em direção ao norte, norte-oeste e o sul. A umidade diminui, certo? O que exerce influência sobre os tipos e culturas praticadas na região. Então, assim, pessoal, na medida em que vai se distanciando em direção ao sul, ou seja, a posição latitudinal vai aumentando, as condições climáticas vão se alterando, né? O frio intenso, a baixa umidade. Então esses fatores, né, eles são limitantes para a atividade da agropecuária, o que é diferente da região pampiana, onde ela apresenta as condições favoráveis quanto ao clima, né, quanto ao relevo e quanto à disponibilidade de escoamento dessa produtividade. É nessa região onde há uma proximidade com os portos, né, com os principais rios que levam seus produtos para os portos e facilita bastante. O que são desenvolvidos nessa região? É uma região grande de área, né, extremamente fértil, com formato semelhante a um leque, tendo Buenos Aires na base, abrangindo a cidade de Santa Fé, Rosário e Bahia Blanca.
É grande a produção de trigo, de soja, de milho, assim como a criação bovino e ovino na região. O relevo é plano e pouco ondulado, permite a mecanização da agricultura. Os campos são excelentes para a pecuária. Cerca de 50% dos produtos agrícolas da Argentina são oriundos dessa região. É aí também que são 66% dos rebanhos bovino e 50% do ovino, entre os mais importantes rebanhos do mundo, não exatamente pelo número, mas pela excelente qualidade do gado. O circuito de carne de soja nos pampas argentinos e Brasil. Olha, pessoal, aqui a gente vai compreender um pouco, né, as vantagens, né, desse chamado circuito, né, as áreas onde são produzidos a soja e a carne, tanto na Argentina como no Brasil, e as facilidades e as dificuldades que esses países encontram para o escoamento. Então a gente vai perceber ao longo da nossa fala aqui que a Argentina ela apresenta condições bem adiantadas, bem favoráveis no que se diz respeito à produção e escoamento, ou seja, envio de seus produtos aos portos e, por sua vez, que são enviados para o mundo. A expressão circuito é entendida como uma rota, um caminho percorrido para se atingir, né, o certo lugar. No caso da soja e da carne, refere-se assim ao caminho percorrido desde a área de produção até o mercado consumidor interno e aos pontos de exportação para chegar ao mercado consumidor externo. Há diferenças marcantes no circuito de soja e da carne argentina e no Brasil. A vantagem é a Argentina, como veremos a seguir. Na Argentina, as maiores concentrações de plantio de soja e criação de gado, bovino e ovino na Argentina se concentram na região dos Pampas, como já foi dito agora recentemente. Nela concentram-se cerca de 66% da produção da Argentina, como vimos anteriormente, o que representa a maior parte do seu mercado consumidor interno. Nos Pampas, localizam-se dois importantes portos, Buenos Aires, no Rio da Prata, e o porto fluvial da cidade de Rosário, no Rio Paraná, que tem acesso ao Oceano Atlântico, pelo Rio da Prata. Localiza-se os Pampas, os rios Paraná e o da Prata. Localiza-se as cidades de Rosário e Buenos Aires e o Oceano Atlântico. Aqui a gente vê um pouco da imagem da produção de trigo, né, em Buenos Aires, na região pampiana, né, e como também a criação de gado, né. Como já foi dito, a excelente produção de carne dos pampas da Argentina não diz respeito à sua grande quantidade, mas à qualidade. A qualidade devido ao que os pastos da região pampiana oferecem ao seu gado. Então aqui a gente vê a imagem do porto, né, de Rosário, na Argentina, onde são escoados os produtos da agropecuária para o mundo. O Porto do Rosário permite o atracamento de navios graneleiros, de grande parte para o transporte de soja, e também de navios frigoríficos para transporte de carne. Assim, desse porto partem navios e até portos marítimos situados em outros países como a China. Então, pessoal, só para resumir, né? A Argentina ela dispõe de uma facilidade imensa no escoamento dos seus produtos, porque a produção agropecuária está mais próxima aos portos, né? Está bem próxima, questão de pouco mais de 100 quilômetros, né? Então isso facilita muito para o escoamento dos seus produtos, barateando muitas vezes, produtos chegando com certas qualidades, né, de exportação, o que não acontece no Brasil. A maior produção agropecuária do Brasil se localiza na região centro-oeste, Mato Grosso, né? E muitas vezes supera os 2.000 quilômetros de distância aos principais portos brasileiros. E isso condiciona muitas vezes a perca de produtos,
né, no que se diz respeito ao transporte, desde a área de produção até os portos. Ocorre muitas percas no seu transporte, que muitas vezes se dá por rodovias, né? E alguns por ferrovias, certo? E isso encarece muitas vezes o produto, ok? Então vejamos aqui, no Brasil a soja e a carne na região do Centro-Oeste. No Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos. A produção de soja do mundo em 2017 foi de 337 milhões de toneladas, sendo que os Estados Unidos produziram 120 milhões de toneladas. Desse total, o Brasil 110 milhões e 996 mil de toneladas. O Mato Grosso foi o maior estado produtor de soja do Brasil e o Paraná o segundo. Só o Mato Grosso produziu em 2017 32 milhões de toneladas de soja. Também em 2017 o Brasil possuía o maior rebanho de gado bovino e foi o maior exportador dessa carne. A região Centro-Oeste é a que responde pela maior produção de soja e é o que possui o maior rebanho de gado bovino. Então, pessoal, olha, a gente fica até de certa forma, muitas vezes, pode até achar gratificante esses números, né? Mas por outro lado tem um fator negativo, como foi dito lá no início, né? O Brasil hoje lidera no ranking a produção desses produtos de grãos e de carnes, né? E no entanto a população interna ela padece por alimentos. O que é que a gente observa nos dias atuais? É uma carência desses alimentos. Então, assim, em um olhar mais rápido, não se justifica uma população interna passar por essa dificuldade, né? Mas a gente, por outro lado, a gente vai observar quem é que está por trás dessa produção. É o agronegócio, né? As grandes empresas transnacionais. E o objetivo dessas grandes empresas é o quê? É a venda, a exportação. Então, pouco preocupado com a população interna. Então aí, pessoal, a partir desse gráfico aí, vamos fazer uma observação desse gráfico. Esse gráfico ele apresenta as cinco grandes regiões do Brasil, né? A sua classificação quanto à produção de soja, né? Então, qual é a região que lidera, né? Então, a gente vai observar a região Centro-Oeste, ela liderando essa produtividade, né? A região Centro-Oeste liderando essa produtividade que se diz respeito à soja, né? Então a gente está vendo aí o Centro-Oeste, o Nordeste com pouca representatividade, o Norte também com pouca representatividade, o Sudeste também e o Sul, né, em segundo lugar, né? Mas a região Centro-Oeste ela apresenta maior participação. E aqui nesse outro gráfico de circular, também conhecido gráfico de pizza, né? A gente vai ver a região Centro-Oeste, produção de soja por unidade de federação. Qual o estado que maior produz essa produção? A gente vê aí o Mato Grosso, né, em laranja, né, com acima de 60% lidera toda a produtividade de soja do Brasil. Mais de 60% está no estado do Mato Grosso, né, seguido por Goiás e por Mato Grosso do Sul e por Distrito Federal bem pouquinho, né? E aqui nesse outro gráfico, para a gente interpretar ele, a produção de rebanho bovino por grandes regiões. Qual é a região que lidera? Mais uma vez a região Centro-Oeste, né? Acima dos 34%. Aí em seguida vem a região Norte, vem a região Sudeste, região Nordeste e o Sul. Os produtores de soja e de carne no Centro-Oeste estão a longas distâncias dos portos de exportação. Para se ter a ideia, a distância dos municípios de Sinop e Sorriso, no estado do Mato Grosso, são grandes produtores de soja, que são grandes produtores de soja, até o Porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo, é mais de 2.000 quilômetros. Então foi aquilo que eu disse, né? Um dos maiores gargalos dessa atividade de produção é o transporte,
né? Esse mapa aqui diz tudo, né? As longas distâncias que são percorridas, né, até o destino dos portos, que aí por sua vez vai para a China, né, para outros países consumidores, né? Vejam aqui, a produção está bem praticamente no centro do Brasil e há uma distância muito enorme. É aquilo que eu disse, é o que encarece muitas vezes o produto. Para finalizar, pessoal, aqui a gente tem mais uma imagem dos portos, né? Aqui o que eu já disse é a questão da distância dos portos para as regiões produtoras, que são entendidos como problemas, né, no escoamento dos seus produtos. E aqui está os corredores de exportação de grãos, por onde passam, né, as grandes cargas, que muitas vezes são rodoviários, né, e isso são problemas, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar a vocês, né? Espero que vocês leiam o conteúdo, estudem o conteúdo para a prática das atividades que virão. Um abraço e até a próxima.